Olá, amigos do Pronatec Empreendedor. Estou aqui hoje no Clube do Professor Gaúcho para responder algumas perguntas que foram colocadas lá no nosso Papo de Professor. E eu queria convidar vocês hoje para fazer uma visita aqui ao clube. Vou mostrar para vocês um pouco do Clube do Professor Gaúcho. Como vocês podem ver, este é um espaço que foi destinado ao professor Gaúcho, é um espaço que foi feito através da união das classes. E eu vou mostrar para vocês vão ver um pouquinho da imagem tremida, porque eu não sou muito boa de filmagens. Mas eu vou mostrar que espaço bacana. Como vocês podem ver, existe toda uma mata nativa que circula por todo o clube. É um espaço muito bacana, uma natureza super especial que faz com que a gente se sinta muito bem nesse lugar aqui. Vocês podem observar que existem vários momentos, vários espaços para lazer, para as crianças poderem aproveitar. Tem espaço para todo mundo. Vou caminhar um pouquinho mais depressa, porque aí vocês conseguem enxergar um pouco mais. Vocês veem que tem espaço para as crianças, para as famílias. Ele é um lugar assim, ó, muito bacana. Conseguem ver bem? Olha só que bacana que é a mata que aparece ao fundo. Então vocês conseguem perceber que é um lugar no meio de Porto Alegre, faz parte de um dos bairros de Porto Alegre, o bairro Ipanema, né? Onde é o bairro que eu moro também, e é um espaço bem bacana. Olha quantos espaços bacanas que existem aqui que podem ser aproveitados e utilizados. A criançada gosta muito de vir para cá por se tratar desse espaço tão gostoso, né? E com tantas oportunidades e lugares para brincar. E todas as árvores também são muito bem preservadas, todo o clube é muito bem cuidado. E também existe uma preocupação com a cultura do professor, né? Mesmo em momentos de lazer, tem um espaço para o professor investir na sua cultura, no seu conhecimento. Preocupação com o meio ambiente, enfim. Tudo aqui é muito bem cuidado e muito bem tratado. Estão gostando dessa visita orientada? Né, como vocês podem ver, o espaço é bem bonito, né? Tem coisas bem interessantes para que a gente possa conviver e se relacionar com a natureza. Afinal, nem sempre a gente tem um espaço agradável para fazer os nossos finais de semana. Tem também as piscinas. Você sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem a temporada das piscinas, né? Uma vez um amigo meu estava dizendo que achava uma coisa muito engraçada, que tinha inauguração da temporada das piscinas. Porque nos outros lugares isso é comum, ou seja, não existe a inauguração do momento das piscinas, né? Você já imaginou um lugar como o Sul aqui, que faz um frio danado, né? Que a gente passa encerrado dentro de casa e não pode andar pegando tanto frio assim. Então ninguém frequenta as piscinas em determinados momentos aqui. Que mais que eu posso mostrar para vocês? Eu vou desviar um pouquinho aqui de uma árvore, né? Vejam que grande que é a área. Esse clube, ele nasceu, ou seja, foi construído em 1971, já faz um tempinho. Por isso que é um espaço tão bem aproveitado, né, que se consegue uma área tão grande, bem pertinho do centro de Porto Alegre. Não é um local que fique tão distante. Em alguns minutos você já está no clube aqui. Ele é acessível a todos os associados, e não tem essa dificuldade de ser um lugar onde você tenha que demorar muito para chegar. Bom, já estamos chegando aqui, vamos subindo a rampinha aqui rapidinho, que eu já quero conversar com vocês sobre as perguntas de hoje. Estão prontos para conversarmos a respeito das perguntas? Vou colocar minha câmera aqui. E vamos lá. Hoje eu gostaria de conversar com todos os amigos do Pronatec, né? Mas em especial responder dúvidas de dois colegas, que é o Donato, lá de Gurupi, do Tocantins, e o Donato nos pergunta: dentro de uma sala de aula podemos encontrar pessoas de todas as classes sociais, idades, crenças e vontades. Como trabalhar, ou melhor, qual o melhor método de inserir dinâmicas que atendam a todos os públicos com qualidade? Donato, a qualidade no atendimento dessas atividades vai depender, claro que da escolha certa,
desculpe, da escolha certa das atividades e sempre pensar o que essas pessoas, embora com todas essas diferenças, têm em comum. É possível que se perceba que pode ser o interesse por um negócio, o desejo de ter um empreendimento, o desejo de realizar um sonho. Afinal, o que essas pessoas têm em comum? A outra questão, claro, que nós estamos trabalhando atividades vivenciais. A outra questão é sempre pensar se a atividade vivencial é a melhor estratégia para abordar esse público nesse momento. Mas eu acredito que possa ser sempre escolhida uma atividade vivencial. Claro que tem aquele cuidado todo que nós estamos falando aqui ao longo dos dias, de trabalhar atividades que sejam relacionadas ao tema que está sendo abordado, ao conteúdo que está sendo trabalhado e principalmente que atendam às competências. Mas, Donato, olha só, a Maria Lúcia, lá de Apucarana, tudo bem, Maria Lúcia, nos faz uma pergunta que também complementa isso que você está perguntando, isso que você está nos trazendo. Ela diz assim, ó, por que quando participamos de atividades vivenciais, algumas nos fazem refletir e outras parecem tão sem sentido, quase uma brincadeira? Um dos fatos para que isso aconteça, Maria Lúcia, Donato e amigos, é que muitas vezes a atividade, mesmo que ela seja uma atividade bem escolhida, ela não é bem trabalhada, ou seja, não é feito um fechamento adequado daquela atividade que foi realizada. No Sebrae, nós adotamos o ciclo de aprendizagem vivencial para fazer o fechamento dessas atividades. Vocês já ouviram falar no ciclo de aprendizagem vivencial? Alguns chamam de CAV, né? Então, o ciclo de aprendizagem vivencial é uma forma de você dar significado àquilo que foi trabalhado. É a hora que você faz com que aquela atividade vivencial ela seja resgatada, que as pessoas entendam o porquê que ela foi desenvolvida. O ciclo de aprendizagem vivencial ele é composto por 5 fases, que é a vivência, o relato, o processamento, a generalização e a aplicação. Eu me permito, por autoria, Donato e Maria Lúcia, incluir mais uma fase chamada fase da venda da atividade vivencial, que é aquele momento que você chama o participante para realizar a atividade, aquele momento que você insere ele no contexto que a atividade vai ser realizada. Então é aquele convite que você faz. Agora nós vamos participar de uma atividade onde vocês vão ter a oportunidade de entender mais a respeito de empreendedorismo, onde vocês vão ter a oportunidade de vivenciar mais o planejamento da sua vida, da sua carreira. Então você vende essa atividade. É claro que você tem que acreditar na atividade, né? Não é uma venda. Toda venda tem que ser para ser bem feita, você tem que acreditar na ideia. Você também tem que acreditar que aquilo vai acontecer. E aí, voltando então às fases do CAV, a primeira fase é a fase chamada vivência. Essa fase é o momento que as pessoas vivenciam aquilo que foi trabalhado, é o momento que as pessoas jogam, é o momento que as pessoas aplicam a atividade, vivenciam aquilo que você está buscando com a atividade, é o momento que as pessoas operam na atividade vivencial. Fechada a atividade vivencial, se vocês lembrarem lá do Guia do Educador, nos nossos procedimentos, tem várias perguntas, né? A partir do momento que você realiza uma atividade. Aquelas perguntas já se destinam a essa segunda fase do ciclo de aprendizagem vivencial, que é o relato. No relato, nós buscamos saber como é que as pessoas fizeram a atividade e quais os sentimentos, ou seja, trabalhamos as duas coisas, o que sentiram em relação àquilo que foi trabalhado e como que aquilo foi feito. Existe essa exploração, as pessoas se colocam a respeito disso, os participantes da atividade se colocam a respeito disso, fazendo esses comentários de o que sentiram realizando e como que essa atividade foi realizada. O terceiro momento é o momento do processamento. Você continua no mesmo ciclo, ou seja, você está trazendo as pessoas desse relato, daquilo que elas relataram que foi acontecendo, só que agora você vai incluir um outro elemento no processamento, que é falar de resultados. O que se conseguiu com esse jeito de fazer a atividade? O que nós conseguimos com essa forma que o nosso grupo, que eu escolhi para trabalhar? A partir desse momento você começa a trabalhar resultados com as pessoas. Até então você está trabalhando muito focado dentro da sala de aula com o teu participante. Quando você entrar no quarto momento, que é o momento da generalização, você vai trabalhar um outro fator, que é pensar no que foi feito, os sentimentos que isso gerou, os resultados que nós tivemos
e se isso tem aplicação à realidade, ao dia a dia do participante. Será que isso que aconteceu aqui pode acontecer lá fora? E aí você trabalha os dois polos. Por exemplo, se o resultado foi um resultado que não agradou os participantes, você pode comentar com os participantes. Será que nós não estamos agindo desta mesma forma lá fora e tendo esses resultados? Se os resultados agradaram as pessoas, você pode levá-los a refletir nesse momento. E se no dia a dia de vocês conseguirem agir dessa forma, será que terão resultados diferentes? Será que começarão a ter resultados que interessem vocês, que vocês gostem desses resultados que estão sendo propostos? Então essa é a fase da generalização. E você vai para uma quinta fase, que é a fase chamada aplicação, que eu diria assim, ó, que talvez seja uma das fases, é difícil a gente dizer qual é a fase mais importante, mas eu particularmente gosto muito da fase da aplicação, que é aquele momento que você conversa com as pessoas e pergunta, ok, gostei do resultado, não gostei do resultado, que são os dois focos que pode acontecer, né? E como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Se eu não gostei, como é que eu me planejo para que isso não continue acontecendo? Se eu gostei desses resultados, como é que eu me planejo para que isso continue a acontecer? Que eu continue a ter esses resultados. Então, pessoal, Maria Lúcia e Donato, o CAV ele tem esse aspecto de fechar uma atividade vivencial, de fazer com que as pessoas se sintam situadas na atividade vivencial e recolham esses subsídios daquilo que aconteceu. Então, hoje nós começamos com essa visita que eu mostrei. Você sabe que eu não sou muito hábil nas filmagens aqui, mas eu procurei mostrar um pouco do clube aqui do professor para que vocês conhecessem ele um pouco mais. Todo mundo lembra de tudo que eu falei durante essa visita aqui ao clube do professor Gaúcho? Se eu perguntasse agora para vocês, quando é que foi fundado o clube do professor Gaúcho? Se eu perguntasse para vocês assim, quantos balanços existia na área destinada às crianças? O que vocês poderiam me falar a respeito da mata que circunda o clube? Se eu perguntasse para vocês o que diz na casa onde as crianças brincam, na casa dos brinquedos, qual é a imagem que tem lá? Que cor que é a casa dos brinquedos? Se eu perguntasse para vocês se todos vocês observaram a biblioteca, se todos vocês enxergaram a biblioteca. Se eu perguntasse para vocês o que dizia no painel, eu mostrei para vocês uma frase em um painel. Vocês lembram da frase completa? O que dizia naquela frase? Pois bem, gente, é provável que muitos de vocês lembrem de muitas dessas coisas que eu estou falando. E para outras pessoas isso tenha passado totalmente batido. Então o CAV, ele existe, o ciclo de aprendizagem vivencial, ele existe exatamente para que essas coisas não passem batidas. É claro que eu fiz uma analogia aqui, mostrando para vocês uma paisagem rapidamente, né? Mas na atividade vivencial serve muito para isso, ou seja, serve para que você veja, retome coisas que vocês não viram naquele momento. Supondo que vocês agora estejam interessados em saber o que dizia na frase, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver o vídeo de novo, né? Eu não vi a casa de brinquedos, eu não vi os balanços, eu não sei quantas piscinas tem, então vou olhar o vídeo de novo para que eu possa ter a oportunidade de enxergar isso que aconteceu. Nas nossas atividades em sala de aula, você não tem a oportunidade de fazer isso de novo. Ou seja, não é possível que a gente reviva, né, aquilo que foi vivenciado numa atividade vivencial. E o CAV dá conta disso. Quando eu faço uma pergunta para vocês, quando eu perguntei agora para vocês o que dizia, qual era a frase, né, que dizia no painel, vocês têm a oportunidade de pensar a respeito disso. E as perguntas do CAV, elas existem exatamente para isso, para que aquelas coisas que passaram batidas para uma pessoa, elas sejam retomadas e que a gente possa explorar isso com o participante. Se vocês pensarem nas nossas atividades, qualquer uma das atividades que aconteceram, vamos pensar assim no painel dos famosos, ou vamos pensar no convidado, no painel dos especialistas, né, que nós realizamos. Se vocês pensarem nessa atividade e vocês imaginarem uma pergunta, perguntamos para os nossos participantes o que mais chamou a atenção no depoimento dos convidados. De repente alguém vai dizer, olha, o que mais me chamou a atenção foi que ele foi buscar informação. O que mais me chamou a atenção foi que ele fez um plano de negócios para fazer o trabalho, para colocar o negócio dele. Quando você
coloca essa expressão, ou seja, quando alguém fala a respeito disso, pode ter acontecido que um outro colega não tenha observado isso, não tenha passado totalmente batido, como alguém não enxergou a casinha dos brinquedos, como alguém não contou quantos balanços existiam, como alguém não lembra da frase. Isso também pode acontecer lá na sala. E no momento que você pergunta para as pessoas, que você traz essa pergunta para a sala de aula, você faz com que toda a sua turma relembre daquilo que aconteceu e que pode ter passado batido. É a mesma coisa a gente começar a pegar alguns exemplos assim. Você já foi algum dia ao supermercado sem uma lista de compras? O que aconteceu? Trouxe realmente aquilo que precisava ou acabou muitas vezes esquecendo ou trazendo outras coisas que não eram necessárias? O trazer algumas coisas que não é necessário em relação ao aprendizado não é o maior problema. O problema é você esquecer ou não pegar aquilo que realmente precisava pegar. Então, no CAV se trata muito disso. Existem muitos aprendizados em sala de aula, existem muitas coisas acontecendo, existem muitas informações e é necessário que se destaque aquilo que o participante não pode deixar batido. Então, pessoal, por isso que é tão importante a realização das perguntas que nós colocamos lá no Guia do Educador, né? Essas perguntas, elas dão o direcionamento para que o CAV aconteça. Elas fazem com que os aprendizados sejam destacados. E aí, Maria Lúcia, aquela impressão de que isso não serviu para nada, de que isso foi uma brincadeira, ela acaba, ou seja, você consegue ver a aplicação disso. E aí, Donato, aquilo que muitas vezes você pensa assim, o que eu posso fazer para inserir as pessoas, para fazer com que as pessoas de diferentes idades, classes sociais se sintam inseridas, ela vai ver que naquele momento, naquela atividade, tinha muita coisa que é aplicável à sua realidade. Mas é importante que a estratégia seja bem escolhida e que ela seja bem trabalhada em sala. E é claro que, mais uma vez, está na mão aí dos nossos professores, está na nossa mão fazer com que as coisas aconteçam em sala de aula. Eu queria agradecer a todos vocês por hoje, por esse nosso encontro, convidá-los para os nossos próximos encontros, convidar os professores que ainda não fizeram suas perguntas para que façam suas perguntas, que postem suas perguntas lá no Papo Professor, convidar a Maria Lúcia e ao Donato para que continuem perguntando e principalmente, se eu não conseguir responder as questões que vocês estão propondo, que vocês possam me chamar novamente para que a gente continue esse papo. Tá bom, pessoal? Até o nosso próximo Papo de Professor. Obrigada!